Você se assenta, abra sua Bíblia comigo, no texto muito, mas muito conhecido. 1 Reis, capítulo 19. Estaremos lendo do versículo 19 ao versículo 21. E nessa semana sobrenatural, a palavra dessa noite é: não pare antes de ter terminado. Não pare antes de ter terminado, até ter terminado. E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Mas antes de lermos esse texto, de falarmos a respeito dessa história desses dois homens, eu preciso começar a te dizer que a coisa mais espiritual que você pode fazer hoje é tomar uma decisão. É escolher. E essa palavra fala muito aos nossos corações. Esse momento da história fala muito aos nossos corações. E quer você perceba isso ou não, cada escolha que eu e você fazemos tem um efeito sobre o nosso futuro. É crucial para o nosso futuro. E na verdade, as escolhas que fazemos são o material para o nosso futuro, com o qual o nosso futuro é feito. E por isso que é crucial nós darmos ouvidos à palavra do Senhor, à vontade dEle e ao chamado dEle para as nossas vidas. E Deus, Ele nunca nos chama para o nosso passado. Todas as vezes que Deus nos chama, Ele nos dá a oportunidade de escolher a Ele, com Ele, o futuro que Ele tem para nós. E às vezes o futuro, ele exige muito de nós. Ou melhor dizendo, muitas vezes o futuro, ele exige tudo de nós. Em algum momento das nossas vidas, nos será pedido que coloquemos tudo o que conhecemos sobre o altar. Somente com uma promessa, sobre uma promessa de um futuro que não conhecemos. Eu e você, obviamente, sabemos o passado porque passamos por ele. Sabemos do presente até o exato momento porque estamos nele. Mas quando o Senhor nos pede para colocarmos no altar, Ele está falando, é um futuro incerto. Mas eu preciso que você confie em mim, e sobrenatural é isso. Sobrenatural tem a ver com isso. Porque nós precisamos nos desprender do passado. Entender o tempo em que estamos vivendo, mas estarmos atentos ao chamado do Senhor para o futuro, mas vivenciarmos o presente. Sermos ativados no presente. E como todo sacrifício depois do altar, quando ele é construído, o fogo é liberado. A gente precisa colocar fogo. E o convite nessa noite é: nós vamos ter que pegar tudo que é do nosso passado. Nós vamos ter que picotar o que é do nosso passado. Com isso nós vamos construir o altar e vamos atear fogo. Para que não sobre nada. Para que não corramos risco de voltar lá atrás. Para que não corramos risco de ter um plano B na jornada. Porque eu sei que muitas vezes para nós é muito confortável termos o plano B. Mas nessa semana do sobrenatural, o Senhor está nos convidando a vivenciarmos o plano A, que é dEle. Nós podemos até pensar que somos especialistas em plano B. Mas Ele planejou primeiro, Ele sabe tudo ao nosso respeito. E Ele está nos convidando nessa noite a atearmos fogo nesse altar, e nesse altar do passado. Nós falamos de altares, nós temos altar da gratidão, altar da adoração, altar da aliança. Mas para que eu e você venhamos entender o que é construir o altar do presente, nós precisamos nos desprender e queimar o altar do passado. Porque só assim conseguiremos verdadeiramente vivenciar esse altar da adoração do presente. É por isso que esse convite é feito para mim e para você. Para que a gente possa acessar tudo que nos aguarda. O sobrenatural é isso, é acessar o que nos aguarda, o que nos espera. É vivenciar, é experimentar. Igreja, terão coisas e pessoas que nós vamos ter que deixar para trás se nós queremos acessar o sobrenatural. Pode ser difícil, pode ser pesaroso.
pode custar demais para nós. Mas tem coisas e pessoas que nós teremos que deixar, se é do nosso coração continuar prosseguindo e avançando. Mas eu preciso trazer um alerta para você. Tome cuidado. Tome cuidado. Para que você e eu, nós não venhamos fingir, colocar fogo no passado e correr o risco de queimar o futuro. Porque às vezes a gente tenta se enganar a nós mesmos. E entender o que é colocar fogo no passado tem a ver com o tomar decisões difíceis. Decisões difíceis de deixar para trás aquilo que roubaria de você o futuro que Deus pretende para você. Essa é a decisão que eu e você precisamos tomar. E a jornada rumo ao nosso melhor futuro sempre passa pela fornalha. Sempre passa pela fornalha. E a gente pode entender que o fogo, ele forja tanto aquilo que deve ser forjado, que nos liberta para viver o sobrenatural, para vivermos a vida para a qual nós fomos criados, mas também para nos lapidar. Então não confunda colocar fogo no seu passado com queimar pontes que você pode precisar atravessar um dia. Porque a fala aqui é de queimar o passado. Mas não é queimar pontes, porque em algum momento você vai passar por ela. E existe sempre uma expressão que vai dizer a respeito das portas que a gente precisa deixar abertas. Porque um dia a gente pode voltar, um dia a gente pode acessar. Mas essa palavra que eu te pedi para abrir em 1 Reis 19, do versículo 19 a 21, traz a história de Elias e de Eliseu. E eu vou ser sincero que, enquanto o Senhor ministrava meu coração, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração na semana passada, veio a questão da flecha, e eu pensando, Deus, o que o Senhor quer falar a respeito da flecha? O que o Senhor quer falar a respeito da flecha? Só que naquele momento da semana passada, Deus não tinha me dado uma direção a respeito disso. E eu falei, Senhor, eu sei que no momento certo, o Senhor vai trazer essa revelação. E no dia, e quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me levou a acessar esse lugar da flecha. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava trazendo essa revelação lá atrás, na semana passada, a respeito do que Ele queria falar comigo e com você. E eu posso certamente falar que essa palavra, antes de eu estar liberando nesse altar, ela encontrou meu coração como uma espada de 2 gumes, porque ela corta a igreja, mas corta o pregador também. E eu falei, Deus, ok, nós temos vivido um tempo maravilhoso na Tua presença, mas Deus falava comigo, mas eu quero mais. Nós temos vivido grandes manifestações de Deus falando comigo, mas eu quero mais. Nós temos vivido debaixo de uma palavra de aceleração. E Deus está dizendo, o que minha igreja vai fazer para correr junto? O que a minha igreja vai fazer para não perder o tempo, o ritmo e essa corrida? E eu falei, ok, Deus, se é a semana do sobrenatural, a gente vai mergulhar, Deus. A gente vai mergulhar. E é entender como Elias se sentiu. Como Eliseu, se sentiu. Porque ele não perdeu a oportunidade. Ele não deixou a oportunidade passar, mas ele pulou nela, ele agarrou a oportunidade. E essa palavra, o texto vai nos dizer, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boia diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou,
seguiu Elias e o servia. Essa palavra nos mostra que Eliseu acompanhou, foi um homem que acompanhou, que testemunhou os últimos anos da vida de Elias. E aí esse texto ele é claro porque o chamado dele se deu após o profeta literalmente jogar a sua capa sobre ele, enquanto ele arava a terra com as 12 juntas de boi. Então ele volta para Elias, ele pede permissão para despedir dos seus pais, ele volta, mata os animais, utiliza os aparelhos que usava para lavar a terra como carvão, para fazer um grande churrasco que foi servido para o povo. Após isso ele levanta e vai servir Elias. Para Eliseu, essa não foi uma virada do errado para o certo, do mal para o bem. Mas eu vejo essa virada aqui, da vida que ele tinha, para a vida que estava sendo oferecida a ele. Eu e você temos uma vida lá atrás, mas o Senhor nos oferece uma outra vida. E é essa experiência que Eliseu tem. O ato extremo de Eliseu era tanto a sua declaração quanto a sua determinação de que não haveria mais volta. Você sabe que quando ele queima as carruagens, quando ele faz esse ato, ele está falando, não tem mais volta. A palavra que eu recebi, eu vou agarrar ela com toda a força, eu não vou voltar para trás. Eu não vou abrir mão dela. Se algumas semanas, se alguns meses, se alguns anos, as coisas não fossem como ele esperava, se Elias não fosse aprovado como um homem digno de se alinhar com ele, ou se o futuro se tornasse pesado demais, difícil demais, do que ele poderia imaginar, não haveria mais nada pelo qual ele pudesse voltar. Por isso eu falo, não deixe ponta solta. Não faça isso, conclua. Conclua. Para que você não caia, para que nós não venhamos cair em tentação nesse plano B. Não havia mais os arados, não havia mais os bois esperando ele em casa. Não havia mais nada esperando ele. Uma vida anterior que pudesse deixar ele confortável diante do que poderia acontecer no futuro. Ele está dizendo, eu estou arriscando tudo. Eu estou arriscando tudo, é por amor ao Senhor. O sobrenatural é arriscar tudo por amor ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar. Mas vai custar a minha vida, que custe a nossa vida. Porque o Evangelho é isso. É custar a nossa vida. Mas falar daqui eu não saio, daqui eu não arredo o pé, porque tem uma palavra que me faz permanecer onde Ele me chamou. E para o que Ele me chamou. E aí nós vemos. E isso traz um exemplo para nós. Porque enquanto nós tivermos um plano de contingência para voltar atrás, então é lá atrás que nós vamos nos encontrar no fim das contas. É lá atrás que nós vamos apertar as nossas mãos, nos cumprimentando. Se tivermos esse plano de contingência. E para muitos de nós, esse plano reserva é voltar para a vida da qual nós nunca quisemos sair dela. Mas quem disse que a escolha é nossa diante da vida que a gente quer viver? Aparentemente pode ser, mas chega um momento que a gente entende, não tem mais jeito. Eu posso escolher da minha forma, do meu jeito, mas eu sei que no fim precisa ser do jeito do Senhor e da forma do Senhor. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Estava cativo, quando foi liberto queria estar cativo de novo. Porque para eles tinha um plano B. Chegou mais tarde, eles queriam ser enviados novamente de volta para o Egito. Deixa eu te falar uma coisa. Se o cativeiro continua sendo uma opção, nós estamos abdicando da nossa liberdade. E sabe qual é o problema? Simplesmente a gente se acostuma a não chamar isso de escravidão, mas a gente começa a dar novos nomes para isso.
A gente começa a falar que é o campo da segurança. A gente começa a falar que é o campo do conforto, que é a garantia. Nós começamos a chamar de responsabilidade. Ei! Não volte para onde Deus te tirou, porque se você voltar, é escravidão. Pare de tentar mascarar. Pare de tentar fantasiar. Porque o sobrenatural te chama para seguir em frente, não para retroceder. Essa palavra me faz pensar muito, porque Eliseu, ele fez um altar como uma oferta a Deus. E a maneira dele falar com Deus era: jamais vou me desviar do chamado que o Senhor colocou sobre a minha vida. Para mim não tem outra opção. E eu já vi muitas pessoas com as quais eu me importo fazendo escolhas que as deixaram como Nero, incendiando Roma. Mas o futuro de Deus nunca vem até nós pelo preço do nosso caráter. Não cometa o erro de deixar no passado o que deveria ter sido seu futuro e de fazer do seu futuro o que deveria ter sido seu passado. Deus te chamou aqui nessa noite para que você pudesse colocar as coisas no lugar e a linha da sua história em ordem, para você parar de insistir em coisas que precisam permanecer no passado e começar a dar um passo mais largo e ousado para o novo que Deus tem para você no futuro. Deus quer curar a tua mente, Deus quer sarar o teu coração, Deus quer nos sarar e curar como igreja. Cuidado para não escolher manter o que nunca foi seu e deixar para trás o que lhe havia sido confiado. Porque muitas vezes é assim. Deus nos dá algo e a gente fala: não, Senhor, eu quero aquilo. E Deus fala: não é seu. Você fala: mas eu quero aquilo. Deus fala: mas não é seu. Eu confiei isso. E a gente fica: mas eu quero aquele. Deus fala: é isso. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado para não escolher manter o que nunca foi seu e deixar para trás o que lhe havia sido confiado. Elias, a figura de Elias, do lado dele está o arado dele. Se a gente fosse pintar a imagem, Eliseu, perdão. Mas ele pega o arado, os bois, ele constrói um altar, ele coloca fogo em tudo aquilo que ele não queria mais manter de pé. Ele entende o chamado, ele entende o lugar da graça, ele entende o lugar da manifestação. Ele não fez isso para ele mesmo criar um futuro elaborado, para ele falar: eu assinei o meu futuro, eu construí o meu futuro. Mas ele faz isso para permitir-se receber o futuro que Deus havia criado para ele. Quando ele queima, ele está falando: Deus, eu estou fazendo a minha parte. O futuro é incerto, eu não sei o que me espera. Mas uma coisa eu sei, eu fui criado pelo Senhor. Eu já ouvi histórias ao seu respeito, eu já caminhei nas manifestações, mas agora eu quero viver por conta própria. Agora eu quero experimentar. E quando eu pensava a respeito disso, veio à minha mente o nosso dia a dia, muitas vezes de viagens. Eu sei que todos aqui, nós já viajamos. Seja de carro, seja de busão, seja de avião. De carro, o marido sempre acha que a mulher está levando a mudança, não é assim? É normal. Não é à toa que quando troca de carro, a mulher quer ver o bagageiro, para ver se vai caber eu falo assim, parafernália. Mas independente seja de carro, de ônibus, eu não sei se você já teve a experiência de viajar de avião, mas já viu
quando você está naquele aperto, tudo bem que mineiro é precavido, né? Mineiro chega 3 horas antes, 5 horas antes, é assim. Com a gente é assim. O voo é de 40 minutos, mas você está 3 horas de antecedência lá. É desse jeito. Mas você já passou o aperto do embarque está acontecendo. E você não sabe da mala, o desembarque está acontecendo. Você está caçando a sua mala, o embarque está acontecendo, você também está preocupado com a mala, você não sabe o que você faz com ela. Você fala, se eu pegar essa fila que eu estou lascado, porque não vai dar tempo de chegar. Você está desesperado, porque você fica, ou eu pego o avião ou eu despacho a mala, ou eu pego o avião ou eu despacho a mala. Só que para pensar comigo. Não é mais fácil você deixar a bendita a mala e pegar o avião? Depois você resolve. Clama ao Senhor. Liga para a empresa. Faz alguma coisa. Mas a questão é, você não pode perder o destino. Tem gente preocupado com a bagagem e está perdendo o destino. Está olhando para a tela e falando, chegou o meu voo. E Deus está falando, é para você subir e embarcar, mas e minha mala? Deus fala, deixa tudo para trás, queima tudo. Eu vou dar tudo novo para você. Se você escolher subir, se você escolher decolar, esquece tudo, eu dou tudo novo para você. E Deus está falando isso para nós como Igreja Metodista Central. Está chegando a hora da decolagem. A gente não vai ficar preocupado com a bagagem, meu querido. Porque a mala A, a mala B, deixa a mala para trás. A questão é voar, meu filho. É voar no sobrenatural. É mais importante chegar onde você está indo ou levar o que você trouxe? Mas dentro da minha mala tem a minha necessaire de estimação. Tem aquela minha blusa preferida. Igreja. A palavra do Senhor nos garante vestes de louvor. Vestes limpas, santificadas. Deixa sua blusa de estimação que a tataravó tricotou para você. Fala, Senhor, eu larguei a bagagem, eu estou esperando agora o manto, Senhor. Eu estou esperando a túnica agora, porque eu sou filho, Deus. Eu sou filho, eu vou usar essa túnica nova. Eu posso perder tudo lá atrás, mas o que mostra aqui, Deus, é que o Senhor me deu algo novo. Me deu algo novo. Se liberte das coisas que estão agarradas em você, mas também das coisas às quais você e eu estamos agarrados. É uma via de mão dupla. Coloca fogo na amargura. Ateia fogo. Acenda com o perdão e observe queimar. Deixa queimar. Deixa a traição para trás. Deixa o remorso para trás. Deixa a decepção para trás. Deixa a culpa para trás. Deixa o fracasso para trás. Corte-os. Monte um altar e deixe eles queimar. Deixe queimar, deixa fumegar. Eu sei que nem sempre a gente vai poder parar e fazer uma fogueira. Eu sei disso. Eu sei que às vezes no dia a dia a gente pensa, mas não dá. Mas nós podemos fazer da nossa vida de tal maneira que o fogo sempre queime dentro de nós. E todas as vezes que passarmos por situações, nós vamos dizer, eu vou deixar o Espírito Santo queimar isso, para que não haja espaço para proliferar. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou atear fogo. E às vezes Deus precisa que nos disponhamos a ir a algum lugar para levarmos outros lá também. E muitas vezes nós vamos nesse lugar, vamos experimentar coisas, para que quando o outro vai, a gente vai poder falar, leva isso na bagagem. Quando a pessoa chegar e falar, é isso, isso, isso. É desse jeito. Então tem situações que Deus vai nos fazer experimentar, para que nós também possamos levar outros a experimentar. E você pode estar pensando, eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui sozinho, a minha casa não está aqui, mas Deus está te levando a experimentar, porque os da sua casa também vai experimentar através de você.
pode ter certeza que você vai poder chegar lá e falar assim: tem passagem para todo mundo nessa decolagem. É uma viagem para todos. E ao inclusive, que é o melhor de tudo. Mas, meu querido, recuse-se ficar para trás. Não queira ficar para trás. Quando nós escolhemos ficar para trás, o futuro segue sem nós. Às vezes a gente fala assim: eu vou ficar aqui, porque se eu não for, ninguém vai. Doce ilusão. Se eu não fizer, ninguém faz. Doce, mas doce. Igual café para comer com queijo. Doce ilusão. Meu querido, se você ficar para trás, o futuro vai seguir sem você. Mas, quando nos recusamos ficar para trás, nós nos tornamos condutores para o futuro. Para o futuro. Eu te explico. Eu não sei você, mas tem hora que eu me sinto. Parece que eu estou no chão andando e de repente vem aquele expresso. Trem-bala, melhor dizendo. Só que não dá tempo de parar, de falar parada na plataforma B, em Mumu City. Não. A porta está aberta. Tem hora que eu falo assim: Deus, eu vou pular de uma vez, porque não vai parar mesmo. Igreja, chegou esse tempo conosco. Você está esperando o trem parar? Se Deus falou que nós vamos alcançar e numa velocidade inestimável, Deus está falando: vocês vão pular com o trem em movimento, vocês vão entrar dentro dele com movimento. Eu não sei se você consegue pensar nisso, mas eu penso nisso. E é isso que está acontecendo. Não tem mais tempo a perder. Mas me explica. Não, meu querido, você pula logo, você não perde a oportunidade. Você pula, entra e no meio do caminho você vai entendendo o que vai acontecer. É assim que funciona. No meio do caminho o Espírito Santo vai trazendo, você vai aprendendo. E é isso. Nós vamos nos tornar condutores para o futuro, dizendo: vem, entra, sobe, venha viver isso. Então recuse-se ficar para trás. Pare de perder as oportunidades que o levam em direção àquilo que Deus te prometeu. Comece a atentar para essas oportunidades. Queira tudo o que Deus tem para você. Queira tudo. Outra, queira mais ainda do que os outros podem achar que você pode alcançar. Porque as pessoas, elas têm uma régua para nos medir. As pessoas muitas vezes têm termômetro. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa nem saber qual é a medição. Você não precisa nem saber qual é a medida, a temperatura, nada disso. A questão é: ouse ir além até mesmo do que elas pensam. Mas independente do que elas pensam. A questão toda é: por que se contentar com uma única porção, se você pode pedir porção dobrada? E às vezes a gente está assim: não, está ótimo. Deus está falando: mas você tem direito a mais. Você vai: não, mas está excelente. Mas você tem direito a mais, em nome de Jesus. E essa é a pergunta para você e para mim: por que se contentar com uma única porção, se nós temos direito à porção dobrada? Eu creio que aqui é importante observar que o fato de Eliseu receber porção dobrada do espírito de Elias não representava o dobro de riqueza ou o dobro de fama. Isso pode ser importante, mas no sentido de que muitas vezes nós queremos que Deus nos dê mais das coisas erradas, enquanto nos contentamos com menos das que mais importam. E a gente pede para Deus ainda as coisas erradas. E Deus está falando: você precisa se importar com as coisas que são para você. Você tem que parar de perder tempo. Meu querido, a fala é: eu quero porção dobrada. E eu espero que você também queira porção dobrada da porção dobrada. Você imagina se eu falo: eu quero porção dobrada. A irmã fala: eu quero porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. De repente, meu querido, nós estamos nadando na porção dobrada.
Como diz a canção, se a graça é um oceano, eu estou me afogando, eu vou afogar na porção dobrada, meu querido. E tem hora que eu falo isso para Deus, Deus, eu quero afogar nessa graça. Mas, algumas perguntas precisam ser feitas. Se você não está onde quer estar, por que continua optando por ficar aonde você está? Mas eu não paro por aí, porque eu me fiz essas perguntas. Se você sabe que tem um futuro esperando por você, por que você escolhe ficar aprisionado no passado? Se você está me ouvindo aqui nessa noite, por que você ainda está relutando para ficar no seu passado? E a última do primeiro bloco. O que será preciso para te sacudir da segurança onde você está, para perseguir o que pode ser obtido somente em um futuro incerto? Com muita frequência, a jornada a qual Deus quer nos levar exige que viajamos para mais longe do que nós esperávamos. Aí às vezes a gente vai fazer a mala. Eu te falei do avião, né? Uma pessoa que já é experiente de viagem, ela é compacta na mala. O grupo do Eleve que fala, né, meninas? Você, pastor, é só essa mala? Eu falei, compacta. Ó, compacta. Uma mala para roupa, outra para o sapato. Pequenininho. E aí você pode, às vezes, falar, eu tenho essa mala, mas Deus fala, mas você vai mais uma milha. Mas você vai um pouquinho mais. Você vai um pouquinho mais. Aí vamos pensar de novo na mala que a gente perdeu lá no aeroporto, que a gente preferiu decolar? Quando Deus nos chama para andarmos mais uma quilometragem, a gente fala, não, mas eu não trouxe roupa para isso. Deus fala, fica tranquilo. Não precisa se preocupar com isso, não. Eu estou te surpreendendo, porque não era o que você esperava, mas está tudo certo. Se você continuar na estrada, você vai chegar onde eu tenho para você. E é isso que Deus está esperando de nós. Mas se você simplesmente desistir da jornada, por achar que ela é longa demais, ela é mais difícil do que você esperava, então você se tornou um colonizador, sendo que você precisava ser um pioneiro. E Deus está nos chamando para sermos pioneiros. E a infeliz realidade é que muitos de nós escolheríamos o nosso conforto em vez do nosso destino. Muitos de nós escolheríamos a segurança em vez da oportunidade. Muitos de nós preferiríamos nos contentar com menos do que nos sacrificar por mais. Igreja, nós chegamos no tempo em que vamos ter que entregar mais. Ah, mas eu já jejuo, eu já oro, eu já leio. Vai jejuar mais, vai orar mais, vai ler mais. Nós chegamos nesse tempo. Nós chegamos nesse tempo. O Espírito Santo falou muito isso no meu espírito. Porque é muito tranquilo para nós nos contentarmos com o que já estamos vivendo. Falar, tá bom, Senhor. Tá bom, mas por quê? Nós sabemos que se passar para o outro nível vai exigir mais de nós. Nós vamos ter que entregar mais. E Deus está dizendo, Elias entregou tudo o que ele tinha. E é o mesmo convite para mim e para você nessa noite. Nós vamos ter que sacrificar, meu querido. Vamos sim, vamos ter que investir mais tempo. Vamos ter que buscar mais. Aprimorar mais. Mas o outro busca para mim, não divida a bagagem com ninguém. A bagagem é sua, com a passagem também é sua. Ninguém compra uma passagem para dividir por 2.
Deus está falando, essa poltrona é sua. Essa passagem está no teu nome. Então você vai ter que entregar mais, você vai ter que fazer mais. Eliseu recusou ficar para trás. Ele recusou, mesmo que fosse conveniente, até mesmo razoável. Mas ele recusou ficar para trás. O risco dele não veio de qualquer garantia ou de qualquer promessa. Elias não ofereceu nada que seduzisse Eliseu para o seguir, para prosseguir a jornada com ele. Muito pelo contrário. Elias insistiu que Eliseu ficasse para trás. E que permitisse que ele continuasse a jornada dele sozinho. Mas Eliseu entendeu, tem mais, eu preciso viver mais. Ele não deixou tudo que conhecia, tudo que ele tinha, para terminar a sua jornada antes mesmo dela começar. Quando ele queima, ele está dizendo, eu vou até o fim. Se Deus te chamou, não tem mais volta, nós vamos até o fim. Igreja Central, se Deus deu a visão, nós vamos até o fim. Independente do custo, independente da consequência, nós vamos até o fim. Talvez a razão pela qual tão poucos de nós tenhamos recebido porção dobrada do Espírito de Deus, seja porque a vida que escolhemos exige tão pouco de Deus, porque também exige pouco de nós. Porque se a vida exige pouco de nós, a gente exige pouco de Deus. Eu estou falando nesse exigir, não é o de autoritarismo, é o de pedir, de ir até a Deus. Então, se a vida está exigindo muito de você, deixa Deus revelar muito dele também para responder essa exigência da vida terrena. Porque o sobrenatural é isso, é uma resposta do céu com algo terreno. É isso. Eu não sei você, mas eu não quero mais observar Deus trabalhar de longe. Eu não quero mais ouvir histórias incríveis das atividades, das ações de Deus no mundo como se fossem fábulas criadas para outras pessoas em um tempo de antiguidade, em um tempo que já passou. Eu quero viver um tipo de vida que não pode ser vivida sem a plenitude de Cristo na minha vida, e eu espero que você também, meu irmão. Eu espero que você também deseja isso. Pode ser ganancioso, mas não é. Mas você precisa querer todos os segundos, todos os milésimos e centésimos. E no que diz respeito a Deus, eu e você precisamos pedir, por favor, Deus, eu quero só mais um pouco. Por favor, Deus, libera só mais um pouco. Porque se Deus estava disposto a dar para Eliseu porção dobrada do espírito de Elias, por que é que Ele não daria a mim e a você nessa noite? Por que é que Ele não daria para mim e para você nesse tempo? Deus está à procura de pessoas que lhe digam, eu quero o dobro disso. Eu vou percorrer a distância que for necessária, mas eu quero o dobro disso. Eu não abro mão. Se ir até lá para receber o dobro significa ir sozinho, então vá. Que assim seja. Mas recuse viver uma vida que já foi vivida, a ser uma história que já foi contada. Fala para o céu, eu quero a minha história, eu quero contar a minha história. Eu não quero mais viver a vida dos outros, mas eu quero viver a minha vida, a vida que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Em algum lugar do futuro estarão as carruagens de fogo. Estará lá. Recuse-se pensar que Deus é menos hoje do que Ele foi ontem.
Ele está à nossa frente, nos chamando para ir até a Ele. Custe o que custar. Seja o que isso venha exigir de você. Recuse ficar para trás. Não fique para trás. E posso ainda trazer uma expressão muito conhecida. Toda ação tem uma reação. E toda escolha te introduz para o futuro. Toda ação tem uma reação. Então o que é preciso? O que é preciso para criar em mim e em você o senso de urgência? O que é que a gente precisa para ter esse senso de urgência ativado em nós? Que condições, que circunstâncias serão necessárias para finalmente nós nos recusarmos a render a morte e fazer a escolha difícil de viver? A recusar se render à morte e fazer a escolha difícil de viver. Porque a maioria de nós sabe que é espiritual orar. Nós sabemos, nós temos isso já enraizado. Mas de algum modo, nós deixamos passar o fato de que tão espiritual quanto orar é agir. E chegou o tempo, igreja. É a oração com a ação. Porque toda ação tem uma reação. E se nós agirmos, o céu vai reagir. O sobrenatural é a reação do céu. É a reação do céu. E só de você estar aqui nessa noite foi uma ação. E isso aciona o céu. Mas defenda também o seu território. Defenda. Porque se você quer viver a vida que Deus criou para você viver, tenha certeza que Ele vai te levar a vivenciar o seu potencial ao máximo. Ao máximo. Mas se você quiser viver o tipo de vida que se acomoda, então você vai sempre cair no campo da fuga. Ao invés de tomar a postura da decisão. E aqui, o que significa tomar uma posição, uma decisão, é muito mais profunda e crucial para quem você é, para quem eu sou. E eu e você precisamos eventualmente parar de tentar ser o que os outros querem que nós sejamos. E eu e você precisamos parar de escolher nos tornar somente o que é fácil para nós. Porque nós sabemos o que é fácil para nós. Mas Deus não te chamou para facilidade. Aí você entende, né? Porque para mim que crente é mais difícil. É porque é isso. Eu e você precisamos lutar todos os dias para não escolher o que é fácil para nós. E aquilo que a gente decide é o que nos define. Então, se você decidir da parte de Deus, se você decidir o sobrenatural de Deus, você vai viver o sobrenatural. Mas se você fugir do sobrenatural, você vai continuar vivendo a sua vida como ela sempre foi. Mas você nunca terá o prazer e o gosto da vida em Cristo. Nunca, de experimentar. E quando eu falo de posição, quando eu falo de decisão, a palavra medo muitas vezes vem tentar nos assombrar. E quando nós fugimos com medo, nós estamos apenas adiando o inevitável. A questão é, nós temos que lutar as nossas batalhas. Não tem jeito, igreja. Nós vamos ter que enfrentar as nossas batalhas. Fugir só nos torna mais fraco. E faz com que a oposição se torne mais forte. E aí eu lembro do texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. O momento em que Samar se posiciona. Ele se coloca no meio da plantação e ele diz, não há sentido eu fugir. Não tem como eu fugir para tentar salvar a minha vida. Não tem como. Porque eu posso até fugir e salvar a minha vida, mas quando eu chegar lá, ninguém vai estar lá para ver. Ninguém vai estar lá para ver que eu estou vivo.
porque eles já vão estar mortos. Então Samar, ele se posiciona. Ele encara a batalha. E ele entende que foi a melhor escolha. Ele entende que o posicionamento dele foi a melhor escolha. Meu querido, o que me chama mais atenção é saber que muitos de nós, muitas pessoas, já sabem aonde vão ser enterradas e já sabem quem são seus vizinhos também. Escolhem cuidadosamente aonde serão enterrados, quais pessoas que vão rodeá-las. Mas muitas vezes estão mais preocupadas em como vão morrer do que viver essa vida. Deus está falando, comece a viver o sobrenatural aqui e agora. Porque não adianta nada a chamada chegar e do lado do nosso caixão está uma aljava cheio de flechas. Deus está falando, é hora de lançar todas essas flechas, porque se estão na aljava, é para serem usadas. Pare de se preocupar como você vai ser enterrado e comece a se preocupar como você vai viver essa vida nessa terra. Pare de se preocupar com quem vai te rodear lá no seu último momento de vida. E comece a se preocupar com quem você vai testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Eu não sei você, mas quando Cristo me chamar, eu quero me apresentar diante dele com a minha aljava vazia. E dizer, lancei todas as flechas, não perdi uma. Tive todas as oportunidades e usei todas elas. Então se prepare para a grandeza. Eu sei que eu e você crescemos ouvindo. Para com esse espírito de grandeza. Mas se prepare para a grandeza. Esteja pronto quando você chegar lá. Esteja pronto quando você chegar lá. Pare de esperar que coisas boas aconteçam. Façam as coisas boas acontecer. Faça isso. Seja fiel nas pequenas coisas. Você sabe muito bem, porque a palavra nos diz: ser fiel no pouco que muito eu te colocarei. Então seja fiel nas pequenas coisas, para que você possa viver os grandes sonhos que Deus tem para você, para que você receba. Jesus, ele estabeleceu esse princípio das pessoas que são fiéis às pequenas coisas, que a elas serão confiadas grandes coisas. E às vezes você olha para o seu irmão e fala, aí ó, para ele foi confiado isso daí, gigantesco, e para mim? Mas será que você muitas vezes não tem recusado as pequenas coisas? E Deus está dizendo, não recuse os pequenos começos. Valorize o que é pequeno. Valorize o que é pequeno. Eu já estou terminando a minha palavra, mas eu não sei você, mas eu fiquei pensando. Não sei ao certo o que Elias viu em Eliseu. Por que é que ele o escolheu antes de qualquer outro? A Bíblia não nos diz o que Elias sabia sobre ele, ou o que ele viu nele. Tudo que sabemos de Eliseu é como ele reagiu quando a oportunidade veio. É assim que as pessoas e que o próprio Pai nos conhece. É como reagimos quando as oportunidades chegam. Quando Elias o chamou, Eliseu seguiu. E quando Elias tentou deixá-lo para trás, Eliseu recusou. Quando eles ficaram sozinhos, depois de atravessarem o Jordão, Eliseu teve a audácia de pedir a Elias essa porção dobrada do Espírito. E Elias não estava certo se isso seria possível. Por mais poderosa autoridade que ele tivesse. Mas Eliseu provou ser ainda mais. Porque ele não recusou as pequenas oportunidades.
O que nós sabemos sobre Eliseu é que um momento nunca pareceu grande demais para ele. Nunca. Ele nunca tropeçou no futuro. Ele deu um passo de cada vez no presente. Ele jamais sentiu a incerteza desconfortável de estar despreparado. Independente do que Deus pudesse fazer, ou independente do que cruzasse no caminho de Eliseu, a única coisa da qual Eliseu precisava estar certo é de que ele se apresentaria preparado. O sobrenatural nos prepara para nos apresentarmos diante dele. Guarde isso no seu coração e na sua estrutura. Porque todas as vezes que ele chegou lá, todas as vezes que Eliseu chegou, ele estava pronto. E esteja pronto. Talvez isso explique, aí eu falo da flecha aqui. Talvez isso explique a sua ira para com o rei em 2 Reis 13, 18 e 19. Quando ele atirou apenas 3 flechas, ele estava ali. Ele estava ali auxiliando e dando suporte. E a palavra vem nos dizer as palavras de Eliseu antes de morrer. Ele está falando para o rei: toma as flechas, fere a terra. O que acontece? O rei, é claro, lançou 3 flechas. E parou. Se nós estamos no sobrenatural, e se Deus nos entrega uma aljava com flechas, obviamente Deus está esperando que nós venhamos usar essas flechas. Elias estava esperando que o rei usasse todas as flechas. Mas o rei usou 3 flechas. E sabe o que eu entendo? Isso mexeu com a minha estrutura. Pareceu incrível, inaceitável para Eliseu que o rei tivesse parado. Por que é que alguém pararia antes de Deus ordenar? Antes de Deus falar? Por que é que alguém se contentaria com uma vitória parcial? Por que é que alguém se contentaria com menos? Quem não atiraria sem parar até que não lhe restasse mais qualquer flecha? Eu fico pensando, em ver o rei lançar 3 e parar e falar: o que aconteceu? What? O que aconteceu? O que houve? Não entendi. E a palavra nos mostra isso. Não foi acaso que Eliseu morreu imediatamente depois desse momento decisivo. Sabe por quê? O rei viveria sabendo que se contentou com menos. Mas Eliseu morreria sabendo que ele nunca se acomodou. Então, meu querido, não seja aquele que vai se contentar com menos. Não se acomode. Não se acomode. Eliseu foi um homem que morreu sem deixar nada por fazer. E eu volto a dizer: esvazie a aljava. Não deixa nada por fazer. Cumpra o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Escreva a sua história. E exemplo disso, que ele entendeu muito bem, porque a palavra vem nos contar que alguns israelitas estavam enterrando um amigo. Quando, de repente, eles viram um bando de invasores moabitas, invadindo a terra. E aí se apavoraram e deixaram o corpo daquele homem cair na sepultura de Eliseu. Você também já ouviu essa história. E a palavra nos diz que quando aquele homem cai na sepultura e tocando os ossos de Eliseu, ele reviveu, se levantou sobre os seus pés. E essa palavra para mim é um lembrete não tão sutil, de que se eu e você vivermos antes de morrer, a nossa vida terá poder que nem mesmo a morte pode vencer. É isso que eu entendo aqui nesse acontecimento, nesse trecho. Alguns de nós
pode até estar com os 2 pés plantados firme no chão, falando, eu estou vivo. Mas quando outras pessoas se aproximam, traz morte e decepção. E não é isso que Deus tem para você nesse tempo de sobrenatural. É melhor ser como Eliseu, que mesmo na morte física, ainda estava gerando vida. Eu não sei você, mas eu falei isso com Deus. Falei, Deus, eu quero vivenciar isso também. Não apenas em vida, mas também na morte. Tem problema não. Mas a questão é, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos escolher? Você vai se contentar com menos? Ou você vai acessar toda a grandiosidade que o sobrenatural tem para te revelar nessa noite? Porque Jesus, quando estava pendurado na cruz, nos minutos finais da sua vida, Ele pronunciou uma palavra que foi traduzida por 2: está consumado. Não há exemplo mais profundo de um homem que não deixou nada por fazer, que não reteve nada, que deu tudo de si e se entregou completamente. Embora tenha tido uma morte trágica, porque nós sabemos essa história, há algo estranhamente belo naquele momento, de ser capaz de sussurrar com o seu último suspiro uma palavra que faz o mundo saber que ele fez exatamente o que nasceu para fazer. Qual é a última palavra que você vai liberar para que o mundo saiba que você fez o que você nasceu para fazer? Eu acho que esse é o tempo de nós pensarmos em acessar esse sobrenatural. É de entendermos, eu não quero perder nada. Eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Ralph Waldo Emerson, escritor e filósofo, ele disse, a maneira de escrever é lançando o seu corpo para o alvo quando as suas flechas forem gastas. Mas pensando nisso, eu entendi que não é a maneira de escrever, e eu posso interpretar do meu modo também, mas a maneira de viver, a maneira de nós vivermos, é lançar o nosso corpo para o alvo quando as flechas acabarem. Porque nós vamos precisar esvaziar a aljava. Mas quando chegar esse momento, é aí que nós vamos nos lançar nos braços do Senhor e dizer, eu estou aqui. Embora eu não conheça todos vocês pessoalmente, intimamente, mas eu tenho uma certeza, todos nós temos uma batalha para ser enfrentada. Há dragões para matar, gigantes para derrubar. E ainda que você talvez não saiba que batalhas vai enfrentar lá na frente, há uma coisa que você pode saber e que você precisa saber. Dá aquela respirada fundo agora, que você tira lá do âmago, dá. Você está pronto para a batalha. Porque o sobrenatural nos prepara para a batalha. O sobrenatural nos ativa para a batalha. Que eu e você estejamos preparados para a grande luta. Porque não há opção. Não existe opção. Você vai tirar cada flecha da aljava. Você vai atirar cada uma dessas flechas. E quando você pegar a última flecha, você vai esticar. Você vai esticar ao máximo o arco. Para que você possa lançar essa flecha com gosto, como o seu último suspiro. Com tudo que resta dentro de você. Mas você vai atirar e se necessário for, você também vai se lançar. E é esse o tempo que você tem agora com Deus, é de se lançar aos pés do Senhor. O convite nessa noite é, você pode ter chegado aqui com a sua aljava nas costas, com uma flecha apenas. Mas o convite é, atire a última flecha. Dê tudo o que você tem.
Não deixe nada para depois. Escolha viver sem remorsos e ser verdadeiramente livre. É assim que nós vamos acessar o sobrenatural. Meu querido, eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E a falar: eu estou pronto para a batalha. Eu estou pronto para a batalha. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu sei o que o Senhor já revelou a meu respeito. Eu sei do futuro que o Senhor já me apresentou lá na frente. Eu sei de tudo, Deus. E eu não vou abrir mão dessa flecha. Eu vou lançar essa flecha. Eu não quero ser enterrada com essa flecha. Eu quero liberar essa flecha. E quando não tiver mais, eu quero me lançar nos teus braços, Senhor. Eu quero fazer isso porque eu dependo do Senhor. Eu dependo. E é essa oportunidade que você tem nessa noite, meu irmão e minha irmã. É essa oportunidade que você tem de declarar publicamente. Na minha estrutura, aparentemente, eu posso não ter condições de enfrentar a batalha. Mas a palavra de Deus vai dizer: o nosso exterior, ele pode até estar desgastado, mas o nosso interior, ele se renova dia após dia. E é isso que Deus está fazendo conosco, que somos filhos. O sobrenatural faz isso. Faz isso e gera isso. E nessa noite, eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor com a sua aljava. E a dizer: eu quero apresentar todas essas flechas que eu estou carregando aqui. A batalha está diante de mim, a luta está diante de mim, mas existe o céu manifesto, existe o céu que movimenta, existe um Deus vivo que fala, existe um Deus vivo que se move, e Ele quer nos lançar para essa grandiosidade e para esse propósito que Ele tem para as nossas vidas como igreja nesse lugar. Então, meu querido, é o convite que eu te faço nessa noite, de você sair do seu lugar com a sua aljava, com as flechas que aí estão, e a vir no altar do Senhor e dizer: eu vim afiar a ponta das flechas. Eu estou nesse altar porque eu quero afiar